Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marlon Murari e hoje eu vou comentar as questões de direito do trabalho e processo do trabalho do 41º Exame da Ordem, que foi realizado ontem, no dia 28 de julho de 2024. A essa altura, é claro, você já deve ter acesso ao gabarito preliminar, já deve ter feito a correção da sua prova, já viu quantos pontos você já teve, já assistiu algumas lives, enfim, algumas aulas, comentando a primeira fase, questões passíveis de anulação ou não. Mas eu gosto de deixar aqui a minha colaboração, a minha forma também de fazer essa correção, para que você possa também ter algo a mais, né? Esse canal do YouTube, que é inteiramente gratuito, e ele objetiva justamente ajudar a preparação dos candidatos da prova da OAB em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, que é a minha área, tanto na primeira como na segunda fase. Serve também para aquelas pessoas que ainda vão prestar o exame da OAB, né? Que ainda vão fazer a prova. E aí, como uma forma de preparação, como um auxílio inteiramente gratuito. E até para aquelas pessoas que vão prestar concursos públicos, há vários concursos públicos na área trabalhista, como tribunais regionais do trabalho, e outros que cobram o direito do trabalho e processo de trabalho. Então fica aí também o meu auxílio. E aí eu peço para que você, que está me conhecendo agora, faça a inscrição no meu canal aqui no YouTube e ative o sininho para receber as notificações quando a gente subir algum conteúdo novo, conteúdo de direito do trabalho ou processo do trabalho, para a primeira ou para a segunda fase da OAB. Também pode compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você conhece, que sabe que vão prestar a prova da OAB, concursos públicos na área trabalhista, para que isso chegue, para que essas informações cheguem a maior número de pessoas possível. Legal? Então, sem mais delongas, já voltamos aqui e eu vou fazer, inclusive, essa correção em dois blocos. Primeiro eu vou corrigir as questões de direito do trabalho e depois eu vou corrigir as questões de processo do trabalho, também para não ficar muito cansativo para você. Então não sai daí que eu já volto com as questões de direito do trabalho do 41º Exame da OAB. Até mais! Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Como eu disse, nesse bloco nós vamos comentar as questões de direito do trabalho do 41º Exame. E ó, eu estou usando como referência a prova do tipo 1 branca, então anota aí se você tiver feito uma outra prova para que você possa encontrar essas questões na sua prova. Vou repetir, estou analisando aqui a prova do tipo 1 branca, que as questões de direito do trabalho e processo de trabalho começam ali na questão 71, da questão 71 até a 80. São 5 questões de direito do trabalho e 5 questões de processo do trabalho. A primeira questão, que é a questão número 71, fala o seguinte, que Pedro e Vitor trabalham na mesma sociedade empresária. Em 2023, Pedro foi convocado para prestar o serviço militar obrigatório. Então, olha só, o serviço militar obrigatório. E o Vitor sofreu um grave acidente de trabalho que exigiu o seu afastamento por 1 ano. Então, aqui você já percebeu duas situações. Um foi convocado para o serviço militar obrigatório e o outro sofreu um grave acidente que afastou por mais de 1 ano, ou melhor, por 1 ano, que teve um afastamento por 1 ano. Sobre o tempo de serviço dos dois empregados, considerados os fatos narrados, o que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber se o tempo de afastamento vai contar ou não. Isso que você precisava saber. E aí vem as alternativas, ó. Ambos os empregados terão computado o tempo de afastamento na contagem do tempo de serviço para efeito de indenização. Essa é a alternativa correta, pessoal. Letra A, 71, letra A. Por quê? Isso está no artigo 4º, parágrafo 1º da CLT, que fala que, neste caso, do acidente de trabalho ou do serviço militar obrigatório, o tempo de serviço é computado. Então, para você anotar aí, artigo 4º, parágrafo 1º da CLT traz a resposta para essa questão. É uma questão simples, bastava você conhecer a letra seca da lei do artigo 4º, parágrafo 1º da CLT. Próxima questão. Constantino é empregado de uma indústria de fabricação de móveis. O empregador ficou ciente que o Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra Constantino pela prática de fato típico, antijurídico e culpável, praticado durante uma assembleia de condomínio contra um morador do mesmo prédio. Então, ele está narrando uma situação para você. A denúncia foi recebida pelo juiz criminal e o processo penal teve início. A sociedade empresária consulta você como advogado
para saber que efeito jurídico essa situação terá no contrato de trabalho. De acordo com a legislação em vigor, ou seja, CLT, assinale a afirmativa que corretamente apresenta a sua resposta. O que você tem que saber nesse caso aqui? Ele quer saber, da sua opinião como advogado, que efeito jurídico o recebimento da denúncia produz no contrato. E você aí tem que ter em mente que ele está te perguntando sobre uma das hipóteses de justa causa, de falta grave, e que se o fato de ter recebido a denúncia e ter começado um processo, autoriza a dispensa por justa causa. E aí você tem que saber, enquanto candidato, que não, que o fato de ter recebido a denúncia e ter começado um processo criminal não configura, não autoriza dispensar o empregado por justa causa. Por quê? Porque para dispensar o empregado por justa causa por condenação criminal, é preciso ter o quê? O trânsito em julgado da decisão. Tem que ter o trânsito em julgado. O só fato de ter início do processo não autoriza mandar embora por justa causa. E onde está isso? Isso está no artigo 482, a linha D da CLT, que é a resposta para a sua questão. Então, a alternativa correta para essa questão 72 da prova do tipo 1 branca é a C, letra C de cebola. Nenhuma consequência haverá no contrato de trabalho, porque a presunção é de inocência. Olha só as outras alternativas. A alternativa A, contrato de trabalho de Constantino ficará suspenso pelo recebimento da denúncia? Não. O recebimento da denúncia é falta grave e automaticamente vai ensejar a extinção do contrato? Não, também não. Letra C é a nossa alternativa certa. Letra D, o contrato de trabalho ficará interrompido e Constantino será considerado licenciado. Nenhuma dessas três hipóteses tem previsão legal. Resposta correta é a letra C de cebola, tá certo? E a questão 73, pessoal? Antônio Valente é seu cliente e por conta. Antônio Valente é seu cliente por conta de uma reclamação trabalhista ajuizada anteriormente, na qual vocês se sagraram vitoriosos. Agora, trabalhando para um outro empregador, o Antônio Valente viu a possibilidade de passar a exercer suas atividades em teletrabalho, mas sem saber exatamente como configuraria esta modalidade. Antes de se candidatar à vaga, o Antônio resolveu consultar você a respeito do tema. Assinale a opção que apresenta corretamente sua orientação. Pessoal, é o seguinte, nas lives que eu fiz, ou nos posts que eu fiz no Instagram, nas minhas redes sociais, até mesmo aqui no Instagram, eu disse que teletrabalho sempre cai e caiu de novo. Tá? Então, como eu disse, o teletrabalho é um forte candidato e novamente ele foi cobrado. E ele te deu uma historinha e agora ele vai perguntar algumas coisas sobre teletrabalho. E eu achei essa questão simples. E ela fala aqui claramente o seguinte, vamos lá. O teletrabalho pode ser pactuado tácita ou expressamente? Não, o teletrabalho tem que ser expresso, por escrito ali, não aceita tácito. O trabalho em regime de teletrabalho, letra B, não pressupõe a prestação de serviços por jornada, por produção ou tarefa. Ao contrário, o teletrabalho pode ser ou por jornada, ou por produção, ou por tarefa. E aqui vai uma dica, só o teletrabalho por jornada é que está passível de hora extra, os outros dois não. Letra C, de cebola. O teletrabalho será descaracterizado caso o empregado habitualmente tenha que comparecer às dependências do empregador e o empregado retornará ao sistema de teletrabalho de trabalho presencial? Não. Ainda que o empregado compareça habitualmente ao empregador, não descaracteriza só por isso o trabalho, a forma de teletrabalho. Então, a B e a C estão erradas. Sobrou o que para nós, pessoal? Letra D. O teletrabalho se dá total ou parcialmente fora das dependências do empregador, não se configurando como trabalho externo, não se configurando como trabalho externo. Pressupondo a utilização de tecnologias de comunicação e informação. Essa é a certa. A questão número 73, alternativa D. E onde está isso? No artigo 75B da CLT. Artigo 75B da CLT, que fala exatamente, está aí na alternativa. Então, a questão 73, a alternativa é D de dado. Bom, agora sim, essa questão de número 74, para você que está me vendo aí, da prova do tipo 1 branca, ela envolveu conhecimento de direito previdenciário e de direito trabalhista, e eu já te explico. Vem comigo aqui, ó. O Paulo trabalha desde 2022 na Sociedade Empresária Auditorias Fidedignas Limitadas como auditor. A empresa possui um plano permanente de capacitação e, por isso, Paulo viaja com frequência para realizar
cursos de auditoria em todo o país e se manter sempre atualizado. Em uma dessas viagens, Paulo estava no hotel tomando banho e abruptamente, sem motivo aparente, o vidro temperado do banheiro estourou, quebrando-se em vários pedaços, sendo que alguns deles atingiram e cortaram Paulo. Em virtude disso, o empregado precisou se afastar do serviço por 12 dias. Presta atenção. 12 dias, findos os quais retornou ao trabalho e reassumiu suas atividades normais. Diante da situação apresentada e da legislação em vigor, assinale a alternativa correta. O que você tem que saber aí? Primeiro, por que eu digo que ela exigiu um conhecimento de direito previdenciário e de direito do trabalho? Primeiro você tem que conhecer e saber que o que aconteceu com Paulo foi um acidente de trabalho por equiparação. Ah, professor, mas ele estava viajando para um curso de capacitação, ele estava tomando banho no hotel, ele estava fora do horário e fora do local de trabalho. Tudo bem. Por quê? Porque a lei da Previdência, a lei de benefícios, que é a lei 8.213 de 91, ela fala lá no artigo 21, inciso 4, a linha C, artigo 21, inciso 4, a linha C, dos acidentes por equiparação. E essa linha C fala que pode acontecer naqueles que o empregado está fora do horário, fora do local de trabalho, em viagens para cursos de capacitação. Dá uma olhada no artigo 21, inciso 4, a linha C. Então, o que nós temos aí é um acidente de trabalho por equiparação. E sendo um acidente de trabalho, ele tem estabilidade? Bom, aí sim. Para que ele tenha estabilidade, em virtude do acidente de trabalho, dois requisitos são o quê? Alguns requisitos são necessários. Entre eles, o afastamento superior a 15 dias. O afastamento superior a 15 dias. E neste caso, pelo que o problema está falando, ele ficou afastado por 12 dias. Então ele não tem estabilidade. E onde está isso, professor? A questão da estabilidade e o afastamento superior a 15 dias. Na súmula 378, inciso 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, nesse caso específico, o Paulo não tem estabilidade, porque ele ficou afastado só por 12 dias. Aconteceu o acidente de trabalho? Ok, aconteceu. Mas não gera estabilidade porque ele só ficou afastado por 12 dias. Qual é a alternativa correta, pessoal? Qual que é a alternativa correta? É a letra C. Trata-se de acidente de trabalho por equiparação, mas o Paulo não terá estabilidade quando retornar. Anotaram aí? São duas questões dentro de uma só, uma previdenciária e uma trabalhista. Vamos para a última questão de direito do trabalho desse nosso bloco. 75 da prova tipo 1 branca. Roberto é estagiário numa fábrica de tecelagem, mesmo lugar onde Rogéria atua como aprendiz e que Fabiane trabalha como subgerente. No ano de 2024, as 3 trabalhadoras engravidaram. Já deu para você entender o que ele vai querer, né? O empregador consultou você como advogado sobre a possibilidade de dispensar essas trabalhadoras sem justa causa, porque os sócios decidiram investir em máquinas modernas, automatizadas e dispensar 50% da mão de obra. Considerando os fatos narrados e a norma de regência, assinale a opção que apresenta a orientação correta que você prestou. Pessoal, de novo, nas lives, nos posts, nas aulas, eu falei sobre estabilidade, que estabilidade também costuma cair. E caiu de novo. E caiu aquela estabilidade. Na verdade, eu tenho 3 situações. Uma contratação, uma empregada que é estagiária, uma empregada que é aprendiz, então eu tenho aí um contrato de prazo determinado, e uma empregada que é subgerente. Subgerente é empregada. Então, olha só. A subgerente tem estabilidade, ok, essa beleza. Quem que é a subgerente aqui, pessoal? A subgerente, ó, é a Fabiane. A Fabiane tem. Que ela é empregada, não importa se ela é gerente, subgerente, diretora, é empregado, empregado tem estabilidade. Já a Roberta é estagiária, estagiário não tem vínculo. Estágio, quando dentro da lei do estágio, que é a lei 11.788, ele não tem vínculo empregatício, então essa não tem estabilidade. Qual é a nossa dúvida aqui? Qual é a questão mais polêmica aqui? Não polêmica, a questão mais duvidosa, que poderia trazer para você uma pulga atrás da orelha na hora da prova. E a Rogéria tem estabilidade ou não? A Rogéria, pessoal, é aprendiz e o contrato de aprendizagem é um contrato de prazo determinado. Então a pergunta que fica é: tem estabilidade no contrato de prazo determinado, neste caso?
E a resposta é sim, tem. Por quê, pessoal? Porque a súmula 244, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 244, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho, diz que tem estabilidade ainda em contrato de prazo determinado. Então, no caso aqui, quem tem a estabilidade é a Rogéria e também a Fabiane. Resposta alternativa B. Somente Rogéria e Fabiane possuem garantia no emprego. Legal, pessoal? Então, estabilidade novamente caindo numa questão não tão difícil, porque era aí o que? A súmula 244, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho. Vou fazer um break aqui nesse nosso módulo de Direito do Trabalho que nós encerramos. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção das questões de processo do trabalho do 41º exame da OAB. Não sai daí. Fala, pessoal, vamos lá então? Agora nós vamos comentar as questões de processo do trabalho, né, do 41º exame da OAB, cuja prova foi realizada ontem, domingo, dia 28 de julho de 2024. Tá? Começando então com a questão 76 de processo do trabalho, da prova do tipo 1 branca. Você que está me acompanhando, tenha em mente aí que é a prova do tipo 1 branca. Deixa eu só fazer um ajuste aqui rapidamente, para ficar melhor para você que está me vendo. Vou aumentar um pouquinho. Aí. A prova do tipo 1 branca, então. Vamos lá? Questão 76 vai te contar uma historinha. Pedro é advogado e sua audiência está marcada para as 17 horas. Mas ele está preocupado porque já são 16h30, sua audiência não foi apregoada e ele viu pela pauta que ainda há 3 processos complexos de instrução para serem apreciados pelo magistrado, que são anteriores ao seu, sendo certo que o início da pauta de audiência se deu às 14 horas. Considerando os fatos narrados e que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. Então ele te contou uma historinha do dia a dia do advogado trabalhista, que é isso, um atraso na pauta de audiência, porque a instrução é complexa, as situações são complexas, o magistrado não tem como evitar isso muitas vezes, só que ele está preocupado. Só que essa historinha não reflete necessariamente aquilo que ele vai perguntar para você nas questões. Isso que você tem que ter em mente, olha só, e ficar bem atento. Ele vem te perguntar agora coisas que têm a ver com a realização, o horário de realização das audiências. Olha lá, a audiência de Pedro ocorrerá independentemente do horário em que as anteriores terminarem? Não, porque na CLT nós temos um horário para a realização das audiências, que é justamente o que ele quer saber. Cada juiz determina o horário de término de suas audiências? Não também, porque a CLT estabelece um horário de realização das audiências. C. As audiências devem ocorrer até às 18 horas, salvo situação urgente? É essa alternativa aqui, ó. Já volto nela. D. As audiências devem ser paralisadas às 17h30? Não. O artigo, pessoal, 813 da CLT diz que as audiências serão realizadas entre as 8 e as 18 e não podem ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Que era o que falava aqui, ó. As audiências devem ocorrer até às 18, salvo situação urgente. Então, a questão 76, que é uma questão fácil, bastava você saber exatamente o que é que estava sendo perguntado, a alternativa C de cebola na questão 76. Agora, a grande questão, quando eu digo grande questão, eu estou me referindo à questão mais polêmica do exame na prova de Direito Processual do Trabalho, é essa daqui. Questão 77 da prova tipo 1 branca. Olha só, Tereza, questão 77. Tereza ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, que foi julgada totalmente procedente, com a concessão de 10% de honorários sucumbenciais. Transitado em julgado sem interposição de recurso, o juiz determinou que o calculista da vara calculasse o valor da dívida. As partes verificaram as contas elaboradas, sem haver discordância. Ocorre que, 10 dias depois, sem que o executado ainda tivesse sido citado para pagar a dívida, você, como advogado de Tereza, revisitou os cálculos de liquidação da contadoria e notou que, por falha involuntária, os honorários advocatícios sucumbenciais não haviam sido incluídos na conta e que o prazo para impugnação da sentença de liquidação já havia transcorrido. Sobre os honorários advocatícios, considerando os fatos narrados e o que dispõe a CLT,
Considerando os fatos narrados, o que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. Bom, o advogado de Teresa perdeu o direito aos honorários? Não. Honorário tem natureza alimentar. Honorário é aquilo que se configura pedido implícito, então ele ainda pode receber os seus honorários, pleitear os seus honorários. B. Então a letra A está errada. O causídico ainda poderá perseguir os honorários, mas deverá fazê-lo em ação própria? Aí que está uma questão. Se a sentença não tivesse falado em honorários, ele teria que pleitear em ação própria, porque isso está no CPC, no artigo 88, salvo engano, tá? Do CPC. E aí depois a gente pode até passar aqui para falar quais são. Mas aquele artigo do CPC, que é parágrafo 18, 19, alguma coisa assim, dá uma olhada lá depois, ele vai falar que eu vou perseguir o meu honorário em ação autônoma quando a sentença for omissa em relação a ele. Eu posso fazer até embargos, declaração, tudo tal. Mas essa questão, qual é a peculiaridade aqui? A peculiaridade aqui, pessoal, é que deixa eu só tirar minha câmera daqui da frente para que você possa enxergar corretamente, né? Aqui, ó, a peculiaridade desta questão é que o honorário foi estabelecido na sentença, ó. Tá falando aqui, ó, julgada totalmente procedente com a concessão de 10%. Então não é em ação própria, o que torna a alternativa B errada. C. Os honorários poderão ser incluídos na conta se houver concordância expressa do executado? Não precisa de concordância expressa, não tem nada previsto na lei nesse sentido. Então o que sobrou para nós aqui nessa questão? Sobrou a alternativa D. E eu digo sobrou porque ela é a menos errada ou é a mais correta, tendo em vista aquilo que foi apresentado pela questão 77 pela OAB. Os honorários, por se tratar de erro material de cálculo, poderão ser incluídos na conta mesmo após o prazo para impugnação. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Por que eu digo que ele é o mais correto nesse sentido? Porque o artigo 494.1 do CPC diz, 494, inciso 1 do CPC diz que a sentença, uma vez prolatada, pode ser corrigida se for poderá ser mudada, alterada, se for para corrigir um erro material. E aqui, no caso, houve um erro material, porque o contador esqueceu, por lapso, esqueceu de colocar o honorário. E esse erro material pode ser corrigido na sentença, no caso, aplicando-se 494, inciso 1 do CPC. Acontece que o enunciado da questão fala claramente, considerando o quê? Os fatos narrados e a CLT. Ele não fala a legislação em vigor. Então aí, será que eu poderia observar o CPC nesta questão? Então eu entendo que a alternativa do gabarito foi dada como alternativa D, que pode ser corrigida por se tratar de um erro material. Mas eu entendo que esta questão é passível de anulação, porque ela não falou legislação em vigor, ela falou análise da CLT, e a CLT não fala nada a respeito disso, tá? Então, como essa aula não tem o intuito de falar sobre recursos, eu não vou me alongar aqui. Mas você que está me assistindo saiba que essa questão 77 é sim passível de recurso, e aqui eu já te disse qual é o argumento. O argumento é que o enunciado cobra a CLT e a resposta dada como certa se baseia no CPC. Esse é o argumento. Beleza? Vamos para a próxima aí. A próxima questão, que é a questão 78, vem falar para nós o quê? Em sede de reclamação trabalhista, a decisão deferindo horas extras para o autor transitou em julgado. Após liquidação de sentença, fixado o débito em 10 mil, a sociedade empresária, que é ré, foi intimada a pagar. Ocorre que você, advogado da sociedade empresária, ré, entendeu que os valores estavam incorretos. Seu cliente teve um veículo penhorado para garantir a execução. Você apresentou embargos à execução tempestivamente, contestados pela parte contrária. O juiz julgou improcedente a sua alegação e manteve o valor. Seu cliente lhe perguntou se haveria mais alguma medida para discutir o valor. Admitindo que você foi notificado da decisão na data de ontem e que ela não contém nenhum vício processual, assinale a opção que indica o recurso cabível. Pessoal, mais uma vez caiu a execução. Eu vou até aumentar minha tela aqui, ó. Mais uma vez caiu a execução, que é um dos temas preferidos aí, um dos temas queridinhos pela banca. E você que foi meu aluno não errou essa. E eu digo por quê?
Porque nas aulas, inclusive de segunda fase, eu falo muito isso, mas também na primeira fase. E aqui, ó, se você está me assistindo, tem vídeo à disposição em que eu falo sobre o coqueiro das peças, o coqueiro das peças ou o coqueiro dos recursos, em que eu falo isso na execução. E se você assistiu essa minha aula, você não errou isso. Então, o que você tem que entender? Que nessa questão, nós estamos na fase de execução, tá? Foi feito o cálculo, tá? Foi arbitrado um valor, mesmo que a parte não concorde. Aí o executado teve um bem penhorado, o advogado fez um embargos à execução, tá tudo certinho aqui falando, e o juiz julgou improcedente esse embargos à execução. Então, teve embargos à execução, então olha só a linha do tempo, embargos à execução, eu tive uma sentença julgando improcedente esses embargos à execução, e o enunciado fala que essa sentença, ela não tem nenhum vício, ela está perfeita. E aí diz, você como advogado quer apresentar alguma medida cabível para discutir o valor, para falar sobre o valor. E que medida cabível é essa na execução? Então, olha só, é aquilo que eu sempre falo, apelação na execução tem um nome, agravo de petição. Olha a rima, apelação na execução, agravo de petição. Então, neste caso, para enfrentar uma possível incorreção de valor, é para nós aqui apresentado uma única possibilidade, que é o agravo de petição. Letra B, não é agravo de instrumento, não é recurso ordinário e tampouco recurso de revista. É agravo de petição, letra B de bola. E a previsão? Artigo 897, a linha A da CLT. Beleza? Vamos para a próxima aqui então, pessoal. Questão 79, deixa eu só tirar a minha tela daqui agora, questão 79, eu vou para o outro lado agora. Olha só, como dizem, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos 79 aqui, eu vou jogando a minha tela de um lado para o outro aqui, ó. Pietro está sendo executado. Mais uma questão de execução. Mais uma questão do tema preferido da OAB. Mas nesse caso, teve uma pimentinha a mais, teve um tempero a mais aí. Então, Pietro está sendo executado na Justiça do Trabalho. Em seu processo, o juiz acionou todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para tentar apreender dinheiros ou bens, mas não teve sucesso. Como última e radical tentativa de coerção, o exequente requereu a suspensão do passaporte do Pedro, o que foi dado pelo magistrado. Inconformado, Pietro contratou um advogado, você como advogado, e você impetrou habeas corpus para garantir o direito de locomoção do seu cliente, comprovando que ele adquiriu passagem aérea para uma viagem ao exterior, mas que estava impossibilitado de deixar o território nacional. Em decisão colegiada, presta atenção, em decisão colegiada, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, negou no mérito o salvo-conduto a Pietro, ou seja, negou o habeas corpus, né? E em razão disso, você pretende recorrer da decisão. Assinale a opção que indica a medida judicial correta que você deverá apresentar e para que órgão. A medida correta e para que órgão. De novo, você que assistiu minhas aulas do coqueiro do recurso não errou essa questão. Tanto na primeira como na segunda fase, tá? Tanto na primeira como na segunda fase, você que assistiu às minhas aulas não errou. Neste caso, o que você tem que saber? Você tem que saber que o habeas corpus ele é de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Por isso que o enunciado fala, o TRT negou provimento esse HC, negou lá no mérito o salvo-conduto a Pietro. Então o que você tem? Você tem uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho dada num remédio constitucional, que é o habeas corpus. Então o que você faz na linha do tempo? Eu tenho um HC no TRT e tenho uma decisão que negou esse HC. Então, competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Qual recurso cabe? Cabe um recurso do Tribunal Regional do Trabalho para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, para quem você já sabe quem é. Então, ele pergunta aqui para você, ó, qual medida e para que órgão? Então, você sabe que vai do TRT para o TST. Então, já cai, por exemplo, aqui, ó, a alternativa B, fala que vai para o STJ e não vai, e cai a alternativa D, que fala que vai para o TRT de tal região. Então, sobrou para você o quê? Ou a A ou a C. E nesse caso, pessoal, como é uma competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, o recurso cabível é o recurso ordinário,
Por quê? Porque é o recurso que cabe dos processos que tenham competência originária dos tribunais regionais do trabalho. E onde está escrito isso? No artigo 895, inciso 2 da CLT. 895, inciso 2 da CLT. Então a resposta correta? Letra A. Letra A, recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Se você não lembrasse que o habeas corpus é competência originária do TRT, talvez você se embananasse. Mas assistindo a aula de coqueiro do recurso, tem aqui no YouTube gratuitamente para você estudar. E para acabar, o que nós temos aqui? A questão de número 80. Vou passar a minha imagem para cá e nós vamos discutir esta questão agora. Beleza, pessoal? Estão gostando aí da nossa análise? Espero que sim. Em determinada reclamação trabalhista, o recurso ordinário interposto pela ex-empregadora encontra-se pendente de julgamento e alcança todo o objeto da condenação. Para agilizar o procedimento, o reclamante iniciou a execução. Mais uma questão de execução, mais uma questão envolvendo esse tema que é um tema muito querido pela banca. Para agilizar o procedimento, o reclamante iniciou a execução provisória. Olha só, execução provisória do julgado, apresentando os cálculos de liquidação pertinentes que foram submetidos à análise do adversário da contadoria do juízo, depois homologados por serem reputados corretos. Então, veja, o reclamante começou a execução provisória. É um direito que ele tem, ele pode começar a execução provisória, mas essa execução provisória ela vai até um momento, e esse momento é o momento da penhora. Pode chegar até penhorar, o que não pode é adjudicar, ou seja, não pode passar esses bens, transferir esses bens para outras pessoas. É isso que você tem que saber. O juiz concedeu 48 horas para que a sociedade empresária depositasse a quantia nos autos, o que foi cumprido. Então, olha só, o devedor foi lá e pumba, depositou o valor nos autos. Logo depois, o exequente peticionou a liberação do valor homologado a seu favor. Diante desses fatos e o disposto na CLT, assinale a correta. Então, o que aconteceu aí? O juiz intimou a executada para depositar o valor, ela foi lá e depositou, porque ela vai querer fazer um embargos, inclusive. Mas aí o advogado do exequente quer o quê? Quer que o juiz libere o valor. Aí raciocina comigo. Será que se o juiz liberar o valor e depois tiver alguma coisa errada, o exequente vai devolver? Será que o empregado não vai ter gasto o dinheiro? Será que ele vai ter guardado para esperar o resultado do processo? Então não é muito seguro, pessoal, o juiz mandar pagar já todo o valor em uma execução provisória. Todo o valor da pessoa, pagar todo o valor para o exequente e depois existe algum erro na execução e vai precisar devolver. Será que o sujeito vai guardar o valor? É assim que a gente tem que raciocinar. E é por isso, pessoal, que a CLT, anota aí, lá no artigo 899 caput, fala que a execução provisória vai até a penhora. Abra o seu artigo 899, caput, que fala que os recursos terão efeito meramente suspensivo, permitindo-se a execução até a penhora. Então não pode liberar o valor aí, meus amigos. Então você tinha que fazer essa análise para saber o quê? É inviável a pretensão porque a execução provisória fica limitada ao bloqueio ou à penhora. Alternativa A de amor, A de amigo, A de amizade. Tá certo? Artigo 899, caput da CLT. E com isso, pessoal, nós encerramos aqui a correção da primeira fase, né, das questões de direito do trabalho e processo do trabalho, da primeira fase do 41º exame da OAB. Eu espero que você tenha gostado e, de novo, te convido a aqui conhecer o meu canal, se inscrever, ativar o sininho aí para receber as notificações e também compartilhar com todas aquelas pessoas que você sabe que vão prestar essa prova. Beleza? Fica aqui mais uma vez, um abraço, desejo sucesso e também conheça os cursos do professor Marlon para a segunda fase. Te espero nas próximas fases aí, você que vai ser um futuro advogado. Até mais!